Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro do Mente Consciente. Antes de eu entrar propriamente no tema timidez, vou precisar recapitular uma aula que eu já dei, que é sobre neuroses. Porque a timidez, ela é uma neurose. Ai, meu Deus, Nick, então quer dizer que eu sou uma pessoa neurótica? Se você tem timidez, é uma neurose. Agora, isso não significa necessariamente uma doença mental, né? Freud, a maior parte dos psicanalistas, né, eles têm essa teoria de que a humanidade, de uma maneira geral, é proporcionada por neuróticos, né? A maioria é todo mundo neurótico. E eu concordo com essa frase. Eu concordo com essa frase. E eu vou explicar o porquê que eu concordo com essa frase. Então, eu vou dar uma recapitulada nesse tema para explicar para vocês o que é uma neurose, né? O que é um complexo neurótico. Basicamente, assim, explicando de uma maneira bem básica e depois aprofundando, um complexo neurótico é onde acontece quando a mente ela se fragmenta numa situação, ela se fixa numa situação e ela começa a gerar um raciocínio, crenças e informação a partir daquela memória que ficou impressa na mente, tá? Um complexo neurótico ele se instala quando a mente ela se fragmenta de várias maneiras, em vários locais, entre aspas, assim, ou seja, em várias situações traumáticas mal resolvidas, a mente ela se fixa ali, ou seja, ela se fragmenta ali, ela fica presa ali, gerando informação, raciocínio e crença a partir dali. Um complexo neurótico se instala quando a mente se fragmenta num local e se fragmenta em outro local, gerando informações diferentes, só que essas informações, elas se picam entre si. Elas são contraditórias entre si. Então, a neurose é como se fosse... os sintomas da neurose são diversos, mas a neurose, a dinâmica básica da neurose, é esse combate interno entre duas informações contraditórias entre si. É como se a pessoa sofresse um trauma aqui, ela sofre outro trauma aqui, só que esses traumas eles são contraditórios, eles geram informações que são contraditórias entre si. E isso gera como se fosse um conflito psíquico, que gera sofrimento psíquico. Exemplos. A pessoa que gosta de sexo, mas acha sexo nojento. Isso é um típico complexo neurótico. A pessoa ela gosta do prazer sexual, pipa-pimba, né? Vocês riem quando eu falo. Mas, ao mesmo tempo, ela acha sexo um pecado. Então, ao mesmo tempo que ela busca o sexo, ela foge do sexo. Ela busca o sexo, ela faz o sexo, mas ela faz o sexo de uma maneira meio contida. Ou seja, isso gera culpa. A culpa ela é um sintoma neurótico. A culpa é um sintoma de complexos neuróticos. Então, a pessoa faz algo que ela sente prazer, porque o prazer também fica impressionado na mente. O prazer sexual, pessoal, é um sankara. Tem 3 sankaras que são os últimos a serem purificados no ser humano, que é dormir, comer e transar. Isso quer dizer que a pessoa iluminada não transa? Não. Mas ela não tem uma impressão mental relacionada ao sexo. Porque, por exemplo, você transa com uma pessoa e é gostoso, é maravilhoso. Você dá um beijo na boca, assim, sexo, uou, aquela coisa muito prazer. Eu já dei até esse exemplo, né, de como que isso se transforma ao longo da vida. Então, se a pessoa ficar mal resolvida com o prazer dentro de si, ou seja, ela começa a desejar mais daquele mesmo prazer, isso é um sankara. Então, a pessoa transa é gostoso.
Só que aí ela tem a crença religiosa, por exemplo, de que o sexo é uma coisa pecaminosa, uma coisa nojenta. E aí ela tem o Sankara, a impressão mental do prazer, mas ao mesmo tempo ela tem a crença do pecaminoso, nojento. Vai gerar embate psíquico. A pessoa vai vivendo uma luta psíquica dentro de si, ela vai vivendo uma luta entre duas crenças dentro de si. Qual o complexo? Isso é um complexo neurótico, que vai gerar sofrimento psíquico, que vai gerar sintomas no cotidiano, no habitual, na vida externa. E isso varia de pessoa para pessoa. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, o sadomasoquismo pode ser um sintoma neurótico, por exemplo. Né? Que é aquela pessoa que gosta de provocar dor e receber dor física durante o ato sexual. Por quê? Já que eu gosto, já que é pecaminoso, então que se dane, aí que vai ser pecaminoso mesmo. Aí que eu vou fazer o negócio ser pecaminoso mesmo. Então pode ser um sintoma de um complexo neurológico. Cada psique vai responder de maneiras diferentes a cada conflito mental, a depender da sua própria história, das suas próprias experiências de vida. Por exemplo, um exemplo que eu acho que eu já dei para vocês aqui, inclusive, de uma pessoa que eu atendi, de uma moça que eu atendi, que ela tinha um complexo neurótico de que ela queria ser mãe, ela tinha o desejo de ser mãe, de criar uma família e tudo mais, e ao mesmo tempo ela não se sentia merecedora disso. Ela se sentia uma pessoa errada para ter, como se assim, eu quero isso, mas eu não mereço isso porque eu não sou uma pessoa boa o suficiente para ser uma mãe suficientemente boa. E nem uma esposa boa também. Eu sou uma má pessoa. Eu sou uma pessoa horrorosa, eu sou uma pessoa horrível. Mas eu tenho esse desejo. Eu corro atrás disso, eu quero isso. Então, como que esse sofrimento psíquico, esse embate psíquico, foi externalizado na vida dela? Ela só se relacionava com homens quebrados. Ao mesmo tempo que ela ia em direção ao formar família, ser mãe, ela sabotava isso, porque ela não se sentia merecedora, capaz de ter isso, de viver isso. Ela não se sentia permitida viver isso. Então ela ia atrás disso. Mas ao mesmo tempo que ela ia, ela se sabotava, já se relacionando somente com homens complicados. E eram só relacionamentos complicados um após o outro. Até aqui vocês estão compreendendo o que é uma neurose? Diversos traumas, diversas sankaras, que entra em conflito com o outro. Tem uns traumas, umas impressões na mente, que elas meio que fortalecem um ao outro. É tipo, é tipo jogo de futebol, assim, sabe? Elas meio que entram pro mesmo time. Uma fortalece a outra, uma coopera com a outra para continuar existindo. Alguns formam até simbioses muito fortes. Só, só que tem informações, traumas, que eles conflitam entre si. Eu lembro de um complexo neurótico, um professor meu trouxe uma vez para a faculdade, que eu achei muito interessante, que ele atendeu uma senhora que ela tinha um sintoma neurótico de que ela não conseguia sair de casa, ela não conseguia sair de casa sem verificar a chave dela umas 10 vezes, assim, era uma coisa assim. Ela não conseguia sair de casa sem verificar alguma coisa específica relacionada a alguma chave. Tipo, que se a chave estava no local correto, onde ela saía, aí ela entrava e saía, via a chave, ela não saía. E aí ele explicou, né, de uma maneira interessante, que esse complexo neurótico dela estava muito ligado a uma coisa que ela teve na infância, que alguma coisa ruim aconteceu porque ela tinha esquecido a chave e aí ela ficou super mal resolvida com isso. Alguma história assim que eu não lembro agora exatamente. Eu lembro que foi muito interessante, depois eu vou até perguntar para ela de novo. Mas é alguma coisa nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que ela precisa sair de casa,
ela tem muito medo de sair de casa se a chave estiver no lugar errado. Então, ela verifica aquilo várias e várias vezes. Esse filme espanhol que mencionaram aqui, eu assisti, eu achei muito bom. É Toque Toque, né? Esse filme ele é muito interessante, que mostra complexos neuróticos, assim, quando o sofrimento psíquico, né, já está em um nível elevadíssimo, né? Já provavelmente de outras vidas, né? A pessoa já vai trazendo sintomas de outras vidas, porque as neuroses, elas passam de encarnação para encarnação. Se não resolver, não purifica a mente, vai passando de geração para geração. Eu já dei uma aula falando sobre isso, né? Beleza. Agora, como que a timidez entra nisso? Qual é o conflito psíquico que gera a timidez? E é muito básico, na verdade. A pessoa que sofre de timidez, às vezes a nível, inclusive, da pessoa se tornar reclusa, né? Tem pessoas que têm timidez, mas conseguem, né, ter uma vida social assim, né, mal ou bem funcional, mas tem níveis de timidez que a pessoa não consegue falar. Tem pessoas que, por exemplo, não conseguem falar em público. A pessoa treme, desmaia, tem níveis de timidez que você coloca essa pessoa numa situação meio que assim de pronto para ela ter que fazer com alguma coisa é, público, a pessoa desmaia, tá? Isso não é uma coisa rara de acontecer. Então, qual é o conflito psíquico? Quais são as duas informações conflitantes dentro da mente de uma pessoa que sofre de timidez? É o seguinte: a pessoa que tem timidez, ela, ao mesmo tempo que ela quer a atenção das pessoas, porque não achem que uma pessoa tímida, ela foge de atenção. Ela quer a atenção, ela quer o afeto. Só que ela tem medo, na verdade, ela tem como eu já dei uma aula falando sobre a dinâmica do medo aqui. Então, o medo ele é um trauma que está vivo na mente de uma pessoa, a informação não morre. Então, a pessoa tímida, ao mesmo tempo que ela tem desejo pela atenção, pelo afeto, pela validação, o que quer que seja, ela tem um gigantesco medo de que essa atenção recebida ser negativa. Então, é como assim, eu quero atenção, mas eu tenho um medo tremendo, porque eu tenho uma certeza quase que absoluta que a atenção que eu vou receber vai ser depreciativa. Porque se não houvesse o desejo pela atenção, não existiria timidez. A pessoa nem ia se importar. Se não tem o desejo pela atenção positiva, não é qualquer atenção, é atenção positiva, afetos positivos. Se não existisse o desejo pelos afetos positivos, não existiria timidez. Porque não é pouco se importar. Você está recebendo afeto, carinho, atenção ou não. A timidez, no nível de intensidade que for, ela vai depender do nível, obviamente, da intensidade que a pessoa tem, do desejo pela atenção positiva, mas, ao mesmo tempo, também da certeza que ela tem que aquela atenção que ela vai receber vai ser negativa e depreciativa. Então, uma pessoa tímida, ela tem vontade de aparecer, ela tem vontade de se mostrar para ser vista, mas, ao mesmo tempo, ela tem certeza de que, se ela aparecer, ela vai tomar porrada. Ela vai tomar cacetada, ela vai tomar chicotada, as pessoas vão enxergar o quão ruim ela é. Às vezes a pessoa tímida ela se acha uma pessoa muito ruim,
Então, ao mesmo tempo que ela quer afeto, porque afeto é uma necessidade básica humana, se ela demonstrar que se ela se colocar em evidência, ela tem certeza que as pessoas vão ver o quão ruim ela é. E essa atenção que ela receber vai ser uma atenção negativa, depreciativa. Então, o complexo neurótico do tímido é esse. Se não houvesse desejo por esses afetos positivos, por essa atenção, ele não se importaria em aparecer em público. Ele só se importa, a pessoa só se importa, só fica mal, porque ela deseja aquilo ali. Se não houvesse desejo de aparecer, de receber essa atenção, não existiria intimidade. Só que ao mesmo tempo que ela deseja estar ali para receber essa atenção, ela tem certeza que eu vou subir ali e todo mundo vai o quê? Vai me ver como uma pessoa ruim e errada. Todo mundo vai ver o quão ruim eu sou. Então, vocês percebam que existem dois traumas que são conflitantes entre si. Que é o desejo pelo afeto, que muito provavelmente a pessoa tímida, ela buscou, talvez na infância, ou seja, ela sentiu o desejo pelo afeto, pela atenção, e ela buscou isso. Mas ela foi e recebeu uma cacetada de volta. Isso ficou impressionado na mente dela. Pessoas boazinhas, por exemplo, elas tendem a ter uma certa timidez. Por quê? Porque elas se acham a pior pessoa do mundo. Elas têm essa vergonha tóxica sobre si. Então, aparecer... Imagina uma pessoa que se acha a pior pessoa do mundo, aparecendo para público. Pô, vai todo mundo ver que eu sou uma pessoa ruim. Sai fora. Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa tem o desejo, a vontade de receber atenção, ela vai se tornar uma pessoa extremamente tímida. Eu quero, mas não quero. Eu quero, mas a atenção negativa eu não quero. E esse vou, não vou, quero, mas não consigo, quero, mas não vou, quero, mas vão ver o quão ruim eu sou. Isso, esse jogo, isso é a timidez. Esse movimento psíquico, vou, não vou. Quero, mas não consigo. Quero, mas não. Mas não, a atenção que eu vou receber não vai ser boa. Esse movimento psíquico é o que causa a timidez. E aí, quando a pessoa, por exemplo, é colocada em público, esse movimento neurótico se torna tão intenso, tão compulsivo, que uma pessoa, apaga. Não, tá muito difícil de se resolver, vou apagar aqui, apaga. Começa a tremer, começa a suar, dá branco. Por que que isso acontece? Porque a mente dessa pessoa não consegue racionalizar uma justificativa para ela estar ali. Ela não consegue chegar numa conclusão. Tipo, vou estar aqui, mas vai ser bom. Não, não, não. Eu tô aqui, beleza, já tô, mas não vai ser bom. Não, mas pode ser que seja, não, não vai ser. Não, a mente da pessoa começa compulsivamente. É como se começasse uma guerra civil, né, dentro da psique dela, entre o desejo pela atenção e o não consigo, não quero, é muito ruim, as pessoas vão ver como eu sou, vai ser uma atenção ruim, e aí começa um conflito assim, tipo. Ah! E aí a pessoa. Chega uma hora que se ela não arranja ali ela não arranja uma equação mental, ela paga. Ela trava, ela entra em estado catatônico. Tipo assim, não achei uma resposta. Essa dinâmica, para uma pessoa tímida ouvir, é um pouco desconfortável. Por quê? Porque, pelo senso comum, acredita-se que a pessoa tímida, ela foge de atenção. Ela não quer atenção de jeito nenhum.
Existe esse senso comum sobre a timidez. Mas, na verdade, é o contrário. A pessoa tímida, ela quer atenção. Só que ela tem medo dessa atenção ser negativa, depreciativa. Ela tem essa vontade de se expressar, de ser ouvida, de ser vista, mas ela tem certeza, ela tem um medo enorme dessa atenção que ela, se ela se mostrar, que vai ser a resposta a isso vai ser sempre negativa. E a timidez acaba que se torna um sintoma desse conflito. Dúvidas, perguntas, comentários, pessoas tímidas se manifestem. Pessoas tímidas se manifestem. Brincadeira, pessoal. Pessoas tímidas, vocês estão aí, ninguém desmaiou, não, né? Pelo amor de Deus. Então, olha que interessante esse relato. Eu era uma criança criativa, ou seja, eu era uma criança que eu tinha vontade de me expressar. Né? A hiperatividade, nesse sentido, como uma forma de se expressar, ou seja, o Hugo era uma pessoa que gostava de se expressar. Só que toda vez que ele se expressava, ele era tolhido, chacota, agressão. Então ele começou a acreditar que se expressar é uma coisa errada. Ele começou a linkar se expressar como sinônimo de ser tolhido, de ser invalidado. Só que ele perdeu essa criatividade? Ele perdeu essa vontade? Não, tá aí, tá lá, tá aí dentro, tá querendo sair, tá querendo se expressar. Essa criatividade tá querendo vir à tona. Só que tenha certeza de que vai receber essa atenção negativa se ele fizer isso. Então, percebam como que a insegurança tá linkada à timidez. A insegurança de quê? De que se eu fizer isso, a insegurança de que se eu fizer isso, eu não vou saber me defender. O tímido tem muito disso. Porque a gente vai se expressar socialmente, invariavelmente, em alguns momentos da vida. A pessoa tímida, entretanto, ela como criou essa ideia de ser uma pessoa ruim, errada, ou essa insegurança de que eu vou me expressar e a atenção vai ser negativa e eu não vou saber o que fazer, a pessoa tímida ela não cria essa couraça, ela não cria essa autoconfiança de que, mesmo que se a atenção for negativa, eu vou saber lidar. Eu vou saber responder, eu vou saber me defender. A pessoa tímida, ela não sabe se defender. Ela acha que ela não consegue se defender também. Porque como é muito linkada ao medo, ela acha que ela não consegue lidar com o medo. Tipo assim, se a atenção for negativa, se a atenção não for negativa e alguém me xingar, eu vou me defender, eu vou saber o que fazer. Duas coisas a pessoa tímida pode começar a fazer. A primeira delas, arranjar um grupo, arranjar um local aonde você possa se expressar livremente e ninguém vai te julgar por isso. Por exemplo, por isso que o teatro ele é muito indicado como terapêutico, claro, para pessoas excessivamente tímidas. Porque teatro é teatro. Você vai estar se expressando e ninguém vai estar julgando por você. Ninguém vai estar te julgando pelo papel que você vai estar interpretando. É só um papel. E você vai praticar o quê? Falar em público. Representar papéis, atua, peças, enfim. Você vai estar trabalhando a expressão falada, verbal, a expressão física. Por isso que o teatro ele é tão indicado para casos de timidez. Porque a pessoa ela vai quebrando essa casca de achar que se eu me expressar vai ser uma coisa ruim.
Então, um ambiente acolhedor, um grupo acolhedor, aonde a pessoa tímida ela possa se expressar, ela possa pegar essa criatividade, essa vontade de se expressar e falar e receber em troca abraço, receber em troca qualquer coisa que não seja falada, essa pessoa ela vai começar aos poucos a trocar a ideia de que se eu me expressar, eu vou ser invalidado. Isso vai acontecendo aos poucos. Opa, pera, então eu estou recebendo atenção e essa atenção está vindo positiva. E essa pessoa vai se abrindo aos poucos cada vez mais. Um ambiente acolhedor e amoroso faz isso de uma maneira muito bela. A outra coisa que a pessoa tímida pode fazer é começar a trabalhar essa autoconfiança. No sentido de, tá, estou num grupo acolhedor, mas pode ser que você fale alguma coisa que alguém dentro desse grupo acolhedor discorde de você. Não necessariamente concorde. Pode apresentar uma crítica construtiva, pode apresentar alguma discordância, isso faz parte da vida, né? Então, uma outra coisa que a pessoa tímida ela pode e deve fazer é começar a praticar o senso de autodefesa no sentido de autopreservação, de autoconfiança no sentido de autopreservação, no sentido de, se por acaso acontecer da resposta vier negativa, eu vou saber lidar. Eu vou saber me comunicar. Eu vou saber me defender, inclusive. Porque pode acontecer. Isso faz parte. Mas é exatamente isso que você falou. A bebida se torna um escape. A bebida se torna uma maneira de a pessoa conseguir sentir um pouco de leveza em se expressar, né? A bebida ela pode acabar se tornando um escape para essa espontaneidade. Porque, como eu disse, a pessoa tímida, ela tem vontade de se expressar, ela tem vontade de aparecer, ela tem essa vontade de colocar a sua voz ao mundo. Porque senão, se não tivesse, não teria timidez. A pessoa que, por exemplo, é fechada, reservada, ela não necessariamente é tímida. Ela só não está afim de falar. A pessoa tímida, ela tem vontade de falar. Se não houvesse a vontade de falar, de aparecer, de se expressar, de se colocar, não tem timidez. A pessoa que é reservada, se ela precisa falar, ela fala. Não tem problema nenhum falar, não tem problema nenhum aparecer, não tem problema nenhum se expressar. Mas não tem vontade. A pessoa tímida ela tem essa vontade, mas ela tem medo de que a resposta a essa expressão criativa seja negativa. Seja porque foi isso que aconteceu, seja porque ela se acha uma pessoa ruim e errada, e ao fazer isso, é isso que ela vai receber em troca. A bebida, sim, se torna um escape para tímidos se expressarem livremente. Você pode ter certeza, a pessoa é quietinha, tímida, aí bebe. Nossa senhora, parece outro ser humano. Outro ser humano, parece outra pessoa. A pessoa se torna um comediante. Quem nunca? Tinha um amigo, uma amiga que era quietinho, tímido, não falava nada. Aí, quando bebia, virava comediante. Falava coisas assim que tu fica, nossa, como assim? Chegava na festa, fazia de tudo. Tu ficava, gente, aquela vontade estava sempre ali. A bebida simplesmente desligou uma parte do cérebro ali, que é ligada à parte de social, né? É ligada à regulação social. A pessoa desliga essa parte do cérebro, que é ligada à inibição social, e a pessoa se desinibe. E aí a pessoa tímida, ela... E aí no dia seguinte a pessoa fica mal.
Ela fica mal por ter feito? Não, ela não fica mal por ter feito. A pessoa tímida, quando bebe, ela não fica mal pelo que ela faz, pelo que ela fala. Ela fica mal pelo quê? Porque ela começa a imaginar a resposta negativa de todo mundo pelo que ela fez. A pessoa tímida, quando bebe, ela não fica mal pelo que ela fez. Ela fica mal porque ela acha que a resposta pelo que ela fez, a partir de agora, vai ser começar negativa. Ah, as pessoas vão falar o que de mim? As pessoas vão falar isso, vão falar aquilo, vão falar... Mas ela não está mal pelo que ela fez. Ela se divertiu pelo que ela fez. Ela se sentiu livre, inclusive, para se expressar. Mas agora ela vai ter que lidar com o medo, porque a inibição social volta, e a pessoa vai ter que lidar com as imaginações. Ai, nossa, fulano agora vai achar que eu sou uma pessoa, a pior pessoa do mundo. Ai, meu Deus, e agora? Ai, nossa, liguei pro meu ex, e agora que ele não volta mesmo. Mas não é porque ela fez. Acaba que o álcool, nesse sentido, vai se tornar um escape, vai se tornar uma muleta, vai se tornar uma maneira de despressionar essa pressão. Vai ser uma maneira de acabar com esse conflito psíquico por um determinado tempo. Porque o álcool ele vai diminuir a intensidade da emoção do medo. E quem vai prevalecer vai ser a ultraneurose, a outra coisa mal resolvida, o outro desejo. Complexo, pessoal, ou tá tranquilo de entender? Falou muito, muito interessante. Eu vivia no modo defesa também. A gente meio que perde o feeling de ouvir os outros sem achar que o que vem é um ataque ou deboche. Exato. E a timidez é o sintoma de quando a pessoa ela quer agir, ela quer criar, ela quer se expressar, ela quer ser vista, quer ser ouvida. Só que ela tem certeza, ou ela tem medo, de que vai vir ataque, vai vir depreciação e vai vir essas coisas todas de volta. E ela não se sente capaz de se defender, por exemplo, ela não se sente merecedora, ela não se sente capaz de lidar com as respostas negativas e depreciativas que provavelmente vão acontecer com todo mundo, né? Existe essa segurança interna também. Então, é um misto de coisa, né? É um misto de medo junto com eu não consigo. O medo acaba que se torna maior, né? Perguntou aqui. Então, Henrique, então, quando bebemos, na verdade, revelamos quem somos de verdade, mas não temos coragem de expressar, ou ele nos torna diferente do que realmente somos? Não, o álcool ele não vai transformar ninguém em alguém que a pessoa não é. Na verdade, o álcool ele não revela quem a pessoa é. O álcool ele revela o que a pessoa sempre tem vontade de fazer, né? A pessoa que é, por exemplo, muito tímida, mas a pessoa tem vontade de dançar. Só que a pessoa é muito tímida e ela acha que se ela se colocar em evidência e dançar, as pessoas vão rir dela, as pessoas vão fazer chacota dela e ela tem medo de sentir essa dor que ela já sentiu, porque é um trauma que está vindo. Vai ver ela que dançou em alguma vez e riram da cara dela e ela agora acha que se ela dançar de novo, vão rir da cara dela de novo e ela não quer repetir esse mesmo sofrimento que ela já vive. Ela já está em sofrimento. Só que ela não quer que isso se repita, ela não quer sentir isso de novo. Só que ela tem vontade de se expressar. E a pessoa bebe e vai e dança. E tá nem aí, enquanto ela está alcoolizada, tá nem aí o que as pessoas estão pensando. E aí o que acontece? No dia seguinte acorda de ressaca. E aí começa. Nossa, tenho certeza que as pessoas vão estar rindo da minha cara agora pelo que eu dancei, pelo que eu fiz, e que não sei o quê. Ela não fica triste por ter dançado. Ela começa a ficar mal imaginando
aquilo que as pessoas estão pensando a partir dali, que ela tem certeza que é negativo e depreciativo. E a timidez é exatamente esse sintoma que impede a pessoa de entrar em contato com esse sofrimento. O álcool desinibe, tira a inibição social. E a pessoa simplesmente faz aquilo que ela sempre tem vontade de fazer. Mas por medo da depreciação, ou da atenção negativa, ou da resposta negativa, ela não fala. Se a pessoa tivesse 100%, por exemplo, de certeza de que a resposta seria positiva, ela faria. Mas a pessoa tímida, ela tem certeza que a resposta será negativa. A pessoa, por exemplo, quer mandar mensagem para o ex. Mas mas eu não vou mandar mensagem para o ex porque, pô, vai falar isso, vai falar aquilo, e vai falar não, e eu não quero ser rejeitada, né? A pessoa não quer ser rejeitada, mas ela tem vontade de mandar mensagem para o ex. Mas ela tem certeza que o ex vai rejeitar ela. Ou seja, ela tem medo da resposta negativa. Isso é uma timidez. Isso é uma timidez. Ela tem vontade de falar com o ex, mas ela tem certeza que o ex vai falar: não, não quero, sai da minha vida, não aparece mais. Aí o que acontece? Ela se alcooliza, desinibe o social. Aí ela vai e manda mensagem pro ex. Que foi o que ela sempre quis fazer. Ela simplesmente baixou a guarda de: eu tenho certeza que ele vai dizer não. Eu tô nem aí se ele vai dizer não. Eu vou fazer porque eu tô com vontade de fazer. No dia seguinte, quando ela olha para a mensagem para o ex, ela não fica mal por ter mandado a mensagem. Ela fica mal dependendo da resposta do ex. E se o ex não respondeu nada, aí que ela é uma pessoa que só fica muito mal. Porque ela vai entrar numa noia. Ai, meu Deus, eu mandei isso. Ai, será que eu apago? Será que ele já viu? Será que ele não quis responder? Aí a pessoa entra numa noia. Se o ex responde não, dói menos. Por quê? Porque a pessoa já tinha certeza que seria não. Pelo menos ela expressou a vontade de falar com o ex. Agora, se o ex responde sim, a pessoa fica cheia de felicidade. Nossa, eu achava que ele nem queria falar comigo. Nossa, eu preciso beber mais vezes. Isso é muito perigoso, inclusive. Porque se a pessoa é tímida e ela bebe, e a resposta que ela recebe é positiva, isso incentiva a bebida. Eu atendi, inclusive, um rapaz que aconteceu exatamente isso. Ele era um rapaz obeso na época, ele era um jovem, adolescente, bem jovem, obeso. Dizia ele para mim: Henrique, eu era gordo, obeso, feio e chato. E ele, o que aconteceu? Ele começou a beber, só que o que acontece? Quando ele bebia, ele se transformava na estrela da festa. Ele virava um comediante. Todo mundo ria das piadas, ele tinha piadas super legais. Ele se tornava o astro da festa. E as pessoas no dia seguinte: pô, caraca, mano, na boa, pô, tu faz uma piada engraçadona, pô, foi muito engraçado, foi muito legal, que não sei o que lá. Pronto. Alcoólatra. Alcoólatra. Na adolescência, jovialidade. A vida para ele só tinha graça se ele tivesse bêbado, porque ele conseguia tirar esse conflito psíquico, neurótico, que transformava ele numa pessoa retraída timidamente, e aí é o alcoolismo. Dali foi para o alcoolismo. Sei lá quantos e quantos anos no alcoolismo. Que do alcoolismo foi para outras drogas, e aí ladeira abaixo. Então isso é muito perigoso. Se vocês conhecem uma pessoa bêbada ou que bebeu, não deem reforço positivo para essa pessoa, não. Se a pessoa bêbada, no dia seguinte, recebe reforço positivo, tipo: caraca, aí na boa, tu tava muito legal, mano. Nossa, tu fez isso, tu fez aquilo, tu pegou várias pessoas, beijou muito na boca, aí, nossa, tu pegou uma mulher muito bonita.
A pessoa vai falar o quê? Pô, velho, preciso beber. Preciso beber para conversar com mulher. Eu preciso beber para eu ser divertido. Para eu receber a atenção que eu sempre quis. Por exemplo, a pessoa que não tem timidez, que é fechada, e ela bebe, por exemplo, e ela se expressa mais porque está num social, se essa pessoa recebe reforço positivo, para ela não faz a menor diferença se o reforço que ela recebe depois é positivo ou negativo. Porque ela não tem vontade de se expressar, ela é retraída. Agora, a pessoa tímida que bebe e depois recebe reforço, elogio, reforço positivo, de como ela se tornou através do álcool, cara, é muito perigoso. Aí a pessoa vai beber pra cacete. Se essa pessoa não tiver uma estrutura psíquica, uma família, ou bons amigos, aí essa pessoa vai se perder, muito provavelmente ela vai se perder. Eu sou muito chato quanto à bebida alcoólica, pessoal. Eu sou muito rabugento, assim, quando se trata de bebida alcoólica. Eu não conheço a pessoa que está ali, sabe, por trás do álcool, sem o álcool. Eu não conheço as neuroses dela. Às vezes é uma pessoa tímida, que está ali no contexto onde ela está bêbada, e eu vou ficar rindo. Posso ter, se a pessoa chega, porque a pessoa tímida chega para mim e começa a contar piada, eu começo a rir da piada, eu posso estar reforçando o alcoolismo dela. E eu fecho a cara, não falo nada, quieto. Ah, você não está achando graça da minha piada? Eu não acho graça de pessoas alcoolizadas. Não sei quem é aquela pessoa. Quem é aquela pessoa sem álcool? Quais as neuroses dela? A única coisa que o álcool faz é o quê? O álcool ele desinibe socialmente, ou seja, o conflito psíquico entre uma informação a outra não existe. Uma informação dorme. É como se você só vê uma parte. Com o álcool, sem o álcool, é que a gente vê o conflito de volta. Mas com o álcool você não está vendo a neurose, você não sabe qual é a neurose daquela pessoa. E às vezes você está reforçando, a pessoa continua bebendo seu alcoolizado. Reforço positivo para pessoas tímidas através do álcool, cara, é muito perigoso. Casos iguais a esse, nossa, tem larga escala. Né? Tem até uma pessoa aqui no chat que mencionou, eu fui assim. É, é, é bem comum isso acontecer. Pergunto, pois quando bebo parece que adquiro outra personalidade, e é exatamente como queria ser sem precisar beber. Então, não é que você adquire uma outra personalidade, você simplesmente desliga a inibição social e você se expressa da maneira que você sempre quis se expressar. Você se expressa da maneira que você sempre sentiu de se expressar. Mas existe um conflito psicológico entre duas informações que não permite que você se expresse livremente. Que vai o quê? Você pode até a consequência disso é a timidez. A timidez é um sintoma neurótico. Não é que a timidez causa sintomas neuróticos. A timidez é o próprio sintoma neurótico. É o sintoma de um complexo neurótico. Então, a pessoa bebe, ela não adquire uma nova personalidade. Ela simplesmente deixa que todo esse conteúdo, toda essa criatividade que ela tem, vem à tona. Cara, tem pessoas que não falam nada, não bebem, se tornam pessoas comediantes. Dá para colocar a pessoa no stand-up comedy e fazer todo mundo rir. Não seria maravilhoso a pessoa conseguir colocar essa criatividade para fora sem precisar do álcool? Seria maravilhoso, né? Imagina a Mariana, por exemplo, que faz as mandalas dela. Imagina a Mariana só fazendo mandala bêbada. Ai, vou fazer mandala. Ai, mas o que vão pensar da minha mandala? Ai, será que a minha mandala vai ficar bonita? Ah, não, eu tenho certeza que não vão gostar da minha mandala. Aí Mari vai beber um copo de vodka. Ah, que se dano que vão pensar da minha mandala. Vou fazer a mandala mesmo assim. E aí no dia seguinte a mandala é maravilhosa assim, na parede dela. Ela fala, gente, Jesus, eu fiz isso.
Aí o que que ela faz? Ela vai pegar a mandala dela, ela vai colocar à venda, ela vai colocar essa arte para público? Não, ela vai pegar e vai engavetar. Aí daqui a pouco a gaveta dela vai ficar cheia de mandala linda, maravilhosa, ela não vai conseguir, ninguém vai nem saber disso. É exatamente isso que as pessoas tímidas fazem. Elas engavetam todas, toda essa criatividade, toda essa expressão que elas têm. E vou repetir, toda pessoa tímida tem vontade de se expressar, tem vontade de falar. Geralmente, as pessoas tímidas são pessoas extremamente criativas. São pessoas, inclusive, muitas inteligentes, que têm coisas artísticas para falar, para fazer, para escrever, para expressar, mas elas simplesmente engavetam isso, porque elas têm certeza ou um medo tremendo de que a resposta disso seja negativa. E elas não têm segurança suficiente para enfrentar, inclusive, as respostas que vierem negativas e depreciativas. Está fazendo sentido? Por que que a mente se fixa nessa invalidação? Porque é o que a pessoa estava esperando. A pessoa tímida, ela tem certeza que a resposta vai ser essa. Então, ela já estava esperando por isso. Então, de certa maneira, ela sente até um prazer na invalidação. Porque, tipo, viu? Sabia? É por isso que eu não falo. A pessoa sente até um prazer em estar certa, mesmo que seja através de uma invalidação. A pessoa tímida, ela tem certeza de que a resposta vai ser negativa. Então, quando acontece a resposta negativa, é como se fosse até, tipo, tá vendo? É isso. Viu como eu tô certo? Viu como eu já estava certo? Ou mesmo fica triste, mas fica sempre sobre. É isso mesmo. É por isso que eu não falo. É por isso que eu me fecho. Então, mesmo que seja um motivo de prazer ou de tristeza, é por isso que a mente da pessoa tímida se fixa na invalidação. Porque é exatamente isso que a pessoa está esperando. É bem neurótico, né? É uma coisa bem neurótica, é uma coisa completamente, dependendo do nível da timidez, é uma coisa completa que não tem o menor, como é que é? Não tem a menor concatenação psíquica. Não tem concatenação psíquica. Se você parar para pensar, faz o menor sentido. Né? A pessoa, por exemplo, quer casar, quer ser mãe, mas a pessoa não se sente merecedora, capaz de ser mãe. A concatenação mental não tem conflito. Essa pessoa, por exemplo, durante a terapia, durante o processo terapêutico, ela descobriu, por exemplo, foi assim, tragicômico, né? Tragicômico. Porque ela falava que esse novo namorado dela, que ela já tinha uns 3 anos, eu acho, sei lá, acho que tinha uns 3 anos mais ou menos, que esse último namorado é um cara gente boa, é um cara que tratava ela super bem, sabe? É um cara, tinha as questões dele, tinha os traumas dele, de não conseguir assumir muitas responsabilidades, né? De ter um comportamento, às vezes, um pouco meio infantil, e tudo mais, mas é um cara que tratava ela bem, que o relacionamento era legal, que não sei o quê, ela se orgulhava disso. E eu na terapia eu só ficava assim, tem alguma coisa que não está chegando bem. Sucessões de relacionamentos quebrados, complicados, um após o outro. Padrão. Aí, sem terapia, sem meditação, sem nada. Essa pessoa quebrou esse padrão, eu ficava pensando, mas eu também não falei nada, fomos para terapia. E aí, quando a gente conversou sobre esse complexo neurótico, ela ainda, não, graças a Deus, não, finalmente consegui curar isso. Eu, tá, ok. Cara, sei que daqui a pouco chega ela numa sessão muito mal, e muito mal mesmo. E aí ela falou assim, Henrique, você não sabe o que eu descobri. Aí eu falei, oi. Aí ela, meu namorado me trai mais do que chuchu no pé da serra. Eu falei, sério? Ela falou, é. Aí ela contou como que ela descobriu.
descobriu porque um cara que conhece ele mandou mensagem para ela porque o namorado dela estava dando em cima da namorada dele. E aí ela foi atrás de mais respostas, e aí ela abriu a caixa de Pandora. Ela abriu a caixa de Pandora. E ela foi descobrir traição, assim, de, do arco da velha. Então, se a gente parar para pensar logicamente, as neuroses elas não fazem muito sentido. Por isso que se chama neurose. Porque são coisas que não faz muito sentido psicologicamente falando. Por que uma pessoa ela gosta de sexo, mas ela acha sexo um negócio pecaminoso? É uma coisa que não faz muito sentido, é uma expressão básica da existência humana, sexo. Né? As pessoas transam igual beber água, pô. Mas tem pessoas que acham isso um negócio nojento. Tem pessoas que só de falar sobre sexo já se sentem enjoadas e vontade de vomitar. É sério. É uma coisa muito forte. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa tem vontade. E ela vai atrás de expressar a energia vital através do ato sexual. Então, como é que não deve ser a mente dessa pessoa transando e ao mesmo tempo achando aquilo nojento? Como é que é isso ao longo dos anos para essa pessoa? Tendo vontade e fazendo, e ao mesmo tempo sentindo que está fazendo alguma coisa de errado. Imagina a mente desse, imagina essa neurose ali na mente daquela pessoa durante anos. E que a pessoa não transforma o sexo para ela. Tem pessoas tímidas que são pessoas geniais, mas simplesmente acreditam que, mesmo, sei lá, tendo uma arte maravilhosamente linda, essas pessoas elas não acham que a arte tem algum tipo de valor. Ou que seja uma coisa que as coisas que as pessoas vão gostar. A timidez ela se expressa de maneiras muitas vezes sutis também, sabe? Nem sempre é uma coisa assim, tipo, a pessoa puf, desmaia, ou a pessoa sua frio, a pessoa tem, sabe, ataque, taquicardia, coisas assim, crise de ansiedade. Às vezes é meio sutil, às vezes é bem sutil. Às vezes a pessoa, na hora de se vender para um trabalho, de vender um trabalho, a pessoa, às vezes, pode não colocar um valor que seja adequado ao trabalho, ao valor que ela acredita que seja justo pelo trabalho dela. Isso pode ser um sintoma de timidez também. A pessoa quer expressar a arte dela, só que ela acha que a arte dela não vale muito. Por quê? Porque ela não acha que ela vale muito. Ela acha que as pessoas vão ver a arte dela e vão falar assim: o que vão pensar de mim agora? Ai, meu Deus. Lá vem fulana, a artista, né? O artista. E a pessoa fica com medo de se expressar, medo de se colocar, de falar sobre a própria vida dela. Porque ela tem certeza o quê? Que a resposta vai ser negativa, né? Tem pessoas que a carapuça tá caindo, né? Tem pessoas que a ficha tá caindo, né? Igual bigorna. Henrique, eu não tenho timidez. Ah, é? Tá bom. Vamos fazer um projeto novo na vida. Ah, não? Não. O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim já é a timidez. Já é a resposta neurótica da timidez. O que vão pensar de mim? A pessoa que se coloca, o que vão pensar de mim, ela já está cogitando o quê? Que vai ter resposta negativa
e que ela não vai saber lidar, e que as pessoas vão pensar negativamente dela, e isso já é uma timidez neurótica. Só que, às vezes, não, a pessoa não se torna socialmente... ela não se torna socialmente disfuncional, ela consegue ser funcional na sociedade, né? Ela consegue ter a funcionalidade dela na sociedade. Só que a vida da pessoa não progride. Ela vai fazer, às vezes, uma coisa maravilhosa, ela vai ter uma ideia maravilhosa, ela pode fazer arte maravilhosa, mas a vida não progride. O trabalho não progride e fica sempre ali naquela mesmice. Simplesmente por quê? Por conta da timidez. Eu assisti uma palestra de um coach desses, assim, muito famoso, um coach bem famoso, assim. E eu não costumo seguir, não costumo assistir, não, mas eu parei para assistir e ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Acho que é porque o tema me chamou a atenção, a chamada me chamou a atenção, eu achei interessante. E o tema da palestra era o seguinte: perguntaram, ele falando assim, esse post estava falando, tem gente que faz o que eu faço muito melhor do que eu. Eu conheço pessoas que fazem o que eu faço e fazem muito melhor do que eu. Tem gente que é muito boa, está muito melhor do que eu. Mas eu estou milionário. Por quê? Se essa pessoa faz mais do que eu, faz mais assim, no sentido de melhor, são mais habilidosas, impactam mais forte do que eu. Ele falou, eu já conheci pessoas geniais, muito melhores do que eu. Mas ninguém conhece essas pessoas. Aí ele perguntou, mas por quê? Ele falou assim, porque eu não tenho medo de me vender. Eu não estou nem aí porque as pessoas vão pensar. Eu tenho esse trabalho para entregar. Eu vou entregar o melhor que eu posso, dentro das minhas limitações, para as pessoas. Eu não tenho medo de cobrar o valor que eu quero cobrar. E eu não tenho medo das respostas negativas que possam vir. Eu simplesmente vou e faço o melhor que eu posso fazer. E eu cobro aquilo que eu acho justo por isso. Eu achei essa resposta genial. Por que o cara ganhava muito dinheiro? Porque ele simplesmente não tinha medo. Ele não tinha timidez. Ele não tinha esse complexo neurótico. Ah, vou cobrar, vou fazer um negócio, vou cobrar 50 mil reais. Tá bom. Ah, vou mostrar o meu trabalho assim, assim, assado. Tá bom. Tem gente, quando ele falou isso, caiu uma ficha muito interessante na minha cabeça. Tem gente que faz o que eu faço de uma maneira muito melhor. Eu sou milionário e famoso sou eu. Simplesmente pelo fato de que eu tenho timidez. Eu não tinha complexo neurótico, timidez. O único fato era esse. Ele fazia o melhor que ele podia fazer e se vendia maravilhosamente bem. Não tinha medo de aparecer, não tinha medo do que as pessoas iam pensar, não tinha medo das respostas negativas. E foi. E eu faço essa reflexão, inclusive, para vocês, porque eu sei que o Hugo aqui não é a única pessoa tímida. O Hugo, por incrível que pareça, ele ainda se expressa. Ele tem coragem de enfrentar isso de uma maneira contundente. Mas eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm esse complexo de timidez. Por que que eu sei disso? Porque são raras as famílias hoje em dia que não escorraçaram uma criança na infância. Infelizmente, são raras as famílias hoje que deram sustentação e segurança afetiva e emocional para crianças. A cada geração que passa, os pais estão cada vez mais traumatizados. E por estarem traumatizados, eles não podem assegurar afetivamente e emocionalmente uma criança. Porque se os pais estão traumatizados, como que os pais vão passar segurança afetiva e emocional? Não vão.
A criança está chorando. Pô, vamos lá abraçar a criança, vamos ver o que a criança quer. Ah, bota o celular na frente dele aí. Toma aqui, ó, galinha pintadinha, pipipipopopó, sei lá, toma aí os caras aí, bota lá, deixa 3 horas na frente do celular e não enche meu saco, não. Eu não tenho capacidade de lidar com uma criança chorando. Por quê? Porque a criança chorando remete à criança dele que está chorando. E ele não tem capacidade de lidar com a própria criança dele que chora. Então ele vai lidar com o filho que chora? Não vai. Vai o quê? Vai bater, vai escorraçar, vai fazer piada, vai fazer chacota, vai dar celular, vai fazer qualquer forma, mas não vai lidar com aquilo. A pessoa que não tem autossegurança afetiva e emocional não vai conseguir transmitir, dar isso a uma criança, ao seu filho ou a sua filha. São raras as pessoas hoje em dia, raríssimas as pessoas hoje em dia que são criados numa família aonde elas não, de nenhuma maneira, em nenhum momento, foram alvo de chacota, alvo de agressão, de violência, seja física, psicológica, humilhação. Se vocês conhecerem alguém que tenha crescido no lar perfeito nesse sentido, com pais e mães suficientemente bons, eu gostaria de conhecer essa pessoa. E tem muita gente que fala, não, minha família foi perfeita. Eu já atendi pessoas assim. Primeira sessão, não, minha família foi perfeita. E no final da sessão tá ruim porque meu pai me abandonou. Então, a timidez, hoje em dia, é um complexo neurótico muito comum. Porque a gente tem um senso comum de pessoas tímidas, como aquela pessoa retraída, né? Aquela pessoa que não fala. Às vezes, isso já é um sintoma neurótico, ele já está um pouco mais avançado, ele já está mais avançado. A pessoa, por exemplo, que tem algo a falar, a se expressar, a se colocar, mas ela faz isso mal e porcamente, isso também é uma timidez. A pessoa que tem uma arte, que tem algo importante, genial, uma ideia, o que quer que seja, que impacta positivamente as vidas das pessoas, e a pessoa não faz isso, essa pessoa também tem esse complexo neurótico. Ah, não, vou ficar aqui só no meu trabalhinho aqui, sabe, pequeno, para ninguém ver, sabe? Não, ninguém vê, só minha mãe conhece, meu pai, assim, sabe? As pessoas próximas, assim, às vezes a pessoa, tipo, porra, isso é genial naquela parada. Não, vou ficar aqui, sabe? Ninguém pode ver. A pessoa tem dificuldade de se vender, de falar sobre si, de falar sobre aquilo que tem de genial de dentro de si, às vezes. As pessoas confundem humildade com timidez. Humildade não tem nada a ver com timidez. As pessoas confundem humildade com mediocridade. Ah, aquela pessoa ela é humilde. Não, ela não é humilde, ela é medíocre. Já conheci pessoas milionárias que eram extremamente humildes. Porque humildade não tem nada a ver com pouco dinheiro. Humildade tem a ver com a relação da pessoa com o material. Às vezes a pessoa é muito rica, mas ela não se acha superior a ninguém. Ela só tem muito dinheiro. Ela não se acha superior às outras pessoas porque ela tem dinheiro. Essa pessoa não sou eu. Do mesmo jeito que a pessoa pode ser pobre e também ser uma pessoa humilde. Por quê? Porque ela é pobre, porque ela se acha inferior a ninguém. Essa pessoa também é humilde. Ela trata todo mundo com respeito, com gentileza. Ela não tem soberba e nem inferioridade. Porque tanto a soberba quanto a inferioridade, muitas vezes, podem ser sintomas neuróticos também. Então, as pessoas confundem humildade com timidez. Você pode muito bem se vender
vender o seu trabalho. Quando eu digo se vender, pessoal, é se expressar, tá? Se expressar livremente como você fala sobre si, sobre o seu trabalho. E você não se sentir superior e nem inferior a ninguém fazendo isso. Você não vai estar falando dos outros, você vai estar falando de si, do seu próprio trabalho, de como o seu trabalho afeta a vida das pessoas positivamente, de como o seu trabalho influencia positivamente a vida das outras pessoas, e você quer impactar a vida dessas pessoas. Não tem nada a ver com outras pessoas. Você não está se julgando superior a ninguém, você está falando sobre si. Agora, a pessoa com esse complexo neurológico, ela vai olhar para isso e vai falar: ah, aí, ó, não tem humildade, né? As pessoas confundem mediocridade com humildade. Superioridade com humildade é uma confusão total. É o caos de linguagem. Né? Aí vem aquela pessoa pobre na rua falar, ah, pessoa humilde. Não, não necessariamente. Você nunca nem conversou com a pessoa para saber se ela se acha inferior ou superior aos outros. Tem muita gente muito pobre que vive num contexto muito pobre, mas é um pouquinho menos pobre do que os outros e te acha superior. Mas a pessoa é humilde? Não. Não tem a ver com questão financeira, status social. É a sua relação com as coisas do mundo que te transformam numa pessoa. Tem nada a ver com os outros. É a sua relação com as coisas do mundo. A sua relação consigo mesmo, a sua relação com as outras pessoas. Se você não se acha superior a ninguém, nem inferior a ninguém, e simplesmente só está falando sobre o seu trabalho, sobre a sua ideia, e vendendo isso, expressando isso de uma maneira, sim, que seja positiva. Por quê? Porque o seu trabalho que você faz não é positivo? Aí você tem que repensar. Porque se você faz um bom trabalho, seu trabalho impacta positivamente, você tem resultados positivos, por que você não está falando bem do seu próprio trabalho para os outros? Aí vai ver a timidez já, vai ver esse complexo neurológico. Vai ver que tem sim, ó, que vão pensar de mim. Não posso falar bem do meu trabalho, por quê? Porque vão achar que vou falar que eu estou me achando. Ou seja, vão me dar uma resposta negativa quanto ao fato de eu estar falando sobre mim, sobre o meu trabalho. Quem que vocês, no ciclo de amizade, tipo, ciclo da família, todo mundo conhece uma pessoa assim, que não progride na vida por timidez, que não progride no trabalho, na vida, no desenvolvimento pessoal, inclusive, o que as pessoas vão pensar de mim? Ah, eu vou estar me desenvolvendo social, vou estar me desenvolvendo, vou estar desenvolvendo habilidades. Ah, mas o que vão pensar que eu estou me achando? Isso é timidez, pessoal. Isso é um sintoma neurológico. De, eu tenho algo para me expressar, eu tenho algo para falar, eu tenho algo, né, para colocar para o mundo, mas vão pensar de mim, vão pensar coisa negativa. Então não vou nem fazer, não vou nem progredir, não vou nem desenvolver essa habilidade. Isso é timidez. Não tenho essa timidez social ou de falar em público, mas sou muito tímido quando tenho interesse sexual por alguém. Ou seja, vou flertar, né, como dizem os jovens, mas eu vou flertar, mas eu tenho certeza que não vão. A pessoa que eu flertar, ela não vai me achar interessante, né? Tenho certeza disso. O medo da rejeição, né? O medo da rejeição é muito grande, né? Tenho certeza que eu vou flertar e o fulano não vai responder. Eu tenho certeza. Por que eu vou flertar? Não vou nem flertar. Mas eu quero flertar. Poxa, é sexo, eu gosto. Eu quero beijar na boca, eu quero flertar, eu quero, né, ter um relacionamento afetivo, eu quero envolvimento afetivo. Mas, pô, se eu começar, eu já sei que a resposta vai ser negativa, ninguém vai querer, ninguém vai gostar de mim. Ah, porque eu sou feio, porque eu sou feia, porque eu já sei disso, por causa disso, daquilo. E a pessoa fica nessa. Isso é timidez. Pode não ser uma timidez no sentido de, sei lá, de falar sobre um determinado tema.
mas é uma timidez que está mais ligada a essa parte de flertar, como é que se fala? De rejeição, né? Sexual, assim, digamos, de interação, de rejeição do interesse sexual. É uma timidez. Qual a diferença entre ansiedade social e timidez? Então, é o seguinte, para a aula não ficar muito extensa, a próxima aula eu falo sobre ansiedade. Hoje eu estou falando mais sobre a dinâmica social perdão. Eu estou falando sobre a dinâmica mental da timidez, né? Sobre essa neurose. Na aula que vem eu falo sobre a dinâmica mental da ansiedade. Porque senão a aula vai ficar muito extensa. E aí vai meio que né, vai começar a fazer outros caminhos aqui. E aí, para ficar, né, mais estruturado, para vocês também pensarem e refletirem, na aula que vem eu falo sobre a dinâmica mental da ansiedade. Beleza? Pode ser? Alguém mais tem algo para falar? Por mim, de aula sobre timidez, eu estou satisfeito com a aula de hoje comigo mesmo. E eu estou satisfeito comigo mesmo com a aula que eu dei. É muito interessante isso, porque quando a gente vai quebrando essas neuroses, vai dissolvendo esses conflitos psíquicos, mesmo que, por exemplo, mesmo que uma pessoa que ela, por exemplo, cobra um valor X, mesmo que ela olhe naquele momento e fala, poxa, esse valor X que eu cobro, por exemplo, é o valor que eu considero justo, mas eu posso melhorar. Então, ela busca se desenvolver. A pessoa tímida, ela bloqueia, inclusive, o próprio progresso dela, porque ela tem medo da resposta negativa dos outros. Então, o valor em si apenas mostra o sintoma da timidez. Porque, às vezes, realmente, sei lá, vamos supor, a pessoa acabou de se formar na faculdade. E aí ela está começando. Então, como ela tem pouca experiência, está começando, ela precisa estudar mais, ela pode cobrar um valor a menos. Só que a pessoa que não tem timidez, ela vai o quê? Ela vai estudar para ela fazer um trabalho ainda melhor. E a pessoa tímida, ela vai ficar sempre naquela mesmice, ela vai ficar sempre... Por quê? Porque eu não vou estudar mais, eu não vou progredir mais, eu não vou aprender mais. Eu vou ficar sempre aqui. Porque aqui ninguém está me criticando, ninguém está falando nada, não estou tendo resposta negativa, então eu vou ficar sempre aqui. Porque se eu der um passo a mais, aí vão falar, ó, lá vai fulano estudar mais, aí, ó, lá vai fulano fazer isso. Aí a pessoa começa a imaginar que a pessoa, que a resposta, quer dizer, possa ser negativa. Então ela fica ali, na zona de conforto, na mesmice, na mediocridade. E ainda tem pessoas que vão chamar isso de humildade. Mas não é. Aí não, fulano é humilde, por quê? Porque vive na mediocridade? Não. A maneira como a pessoa lida com o progresso dela, seja desenvolvimento pessoal, educacional, profissional, mostra muito desses sintomas neurológicos de timidez. Pessoas, às vezes, que não conseguem visualizar uma vida boa para elas por timidez. Tipo, vou progredir financeiramente, vou progredir no meu trabalho, vou progredir, sei lá, como indivíduo, meditação, o que quer que seja. Não, mas o que minha família vai falar, sei lá, os meus amigos, o que... Aí não faz. Isso é sintoma de timidez. Vocês já tinham pensado, refletido sobre a timidez vista por esse ponto? A psicanálise vai falar muito sobre elaboração, que a pessoa repetir e elaborar, a pessoa vai falar sobre o mesmo tema, às vezes, várias vezes, que é uma maneira da pessoa elaborar aquilo para ela ficar mais consciente sobre aquilo. A psicanálise é muito verbal. Já a gestalt terapia já tem algumas coisas mais físicas, tem terapia em grupo, psicodrama, né, que você coloca dentro de um teatro questões psicológicas da pessoa. Então, dependendo da abordagem, terapias reichianas, bioenergética, biodinâmica, vão colocar isso mais no físico também. Então, depende muito da abordagem.
Tudo pode ser terapêutico, na verdade. Fazer yoga. Quem é que está no clube da yoga? Fazer yoga no clube da yoga é terapêutico. Semana passada eu coloquei o pessoal para ficar 10 minutos na mesma postura. Mas onde que está terapêutico nisso? Onde que é terapia nisso? A terapia é no sentido de sente o desconforto e não foge do desconforto. Vamos olhar para esse desconforto que está aí. Porque ficar, às vezes, é uma postura, inclusive a postura que eu passei é uma postura muito simples. Só que ficar na postura gera desconforto. Gera desconforto, não. O desconforto já está ali. A postura está revelando ele. Coisas que, às vezes, na terapia pode demorar meses para a pessoa chegar nesse desconforto ou perceber esse desconforto. E aí eu boto a pessoa para ficar 10 minutos numa postura, revela o desconforto. E aí a pessoa vai entrar em contato com o desconforto, às vezes fazendo, nossa, isso é terapêutico. É claro que eu estou ali, né, entre aspas, do lado da pessoa, eu estou guiando a prática, não estou jogando para a pessoa. Eu estou ali, depois eu estou presente no grupo, vindo, né, compartilhando. Mas isso, por exemplo, é terapêutico. Sabe outra coisa que é muito terapêutico? Massagem. Pessoal, massagem é uma coisa imensamente terapêutica. Você vai aliviando as tensões musculares, que são tensões na mente, e isso vai revelando muito sobre a pessoa. Massagem é extremamente terapêutico. Teatro é terapêutico. Né? Fazer mandalas, né? A gente tem as aulas de arte terapia. Extremamente terapêutico. Quantas revelações muito interessantes a gente já não teve nas aulas de arte terapia da Mari. Pessoas entrando em contato com coisas que tipo, nem imaginavam que existia ou que havia. Entrava em contato com não coisas ruins, não, às vezes qualidades adormecidas dentro da pessoa que a pessoa nem sabia que ela tinha. Isso também é terapêutico. Então, tudo aquilo que faz a gente ficar mais consciente dos nossos padrões, das nossas sombras e também das nossas qualidades, é terapêutico. Dentro da psicologia, existem diferentes abordagens que vão agir de diferentes maneiras para a pessoa se tornar consciente de determinadas neuroses, psicoses e o que quer que seja, das suas questões internas e lidar com aquilo. Dança é terapêutico, né? Como alguém colocou, dançar é terapêutico também. Pode ser, cantar pode ser terapêutico. Escrever pode ser terapêutico. Tudo vai depender da intenção pela qual você está fazendo aquilo. Pessoal, relações íntimas, marido, mulher, namorado, namorada, são terapêuticas. Isso é para ser terapêutico. Ai, Henrique, casar não é para ser feliz e andar pelos campos verdejantes, nus e etc., tocando arco? Não, pessoal. Relacionamentos são terapêuticos. Não tem como não ser terapêutico. Você vai conviver com a pessoa. Quem mora junto com pessoas sabe disso. Você convive com a pessoa todo dia. Claro que tem terapia ali. É óbvio que não é para você se colocar no lugar de terapeuta da pessoa. Analisar a pessoa nesse sentido, como terapeuta. Mas relações são terapêuticas. Você está convivendo ali com aquela pessoa. A pessoa está te vendo nu e crua. Isso não é terapêutico? Chegar em casa depois de um dia difícil, e desabafar, conversar com a pessoa, isso não é terapêutico? Ou às vezes chegar com uma notícia maravilhosa e comemorar. Isso é terapêutico também. Trabalho auto-merecimento. Depois de um dia de trabalho, você recebe um bônus ou faz uma venda legal, ou acontece alguma coisa legal no seu trabalho, uma experiência legal, e aí você chega em casa para o seu marido, para sua esposa, não sei o quê, compartilhando isso. Vamos sair, vamos jantar, vamos comemorar, vamos dançar. Isso é terapêutico, porque você está trabalhando o merecimento naquela pessoa. Tipo, ó, você fez uma coisa maravilhosa e você merece um presente pelo seu esforço. Isso não é terapêutico, você fazer isso com o marido, com a mulher, com o namorado?
Relações são terapêuticas. Por isso que tem um psicólogo já falecido, que eu gosto muito dele, chamado Carl Rogers, que ele fundou a abordagem centrada na pessoa, que é uma abordagem mais humanista, e ele tem um livro dele que se chama Um Jeito de Ser, que eu acho muito legal, adorei essa matéria na faculdade. Ele fala que o trabalho profissional como psicólogo é mais você se tornar um psicólogo do que você estudar psicologia. Então, na verdade, o psicólogo ele se forma como um humano psicólogo, e não como técnicas psicológicas. E eu achei isso sensacional. Tipo, o trabalho dele como desenvolvimento como psicólogo não foi adquirir técnicas psicológicas, foi se tornar um ser humano melhor. Quando ele se tornava um ser humano cada vez melhor, ele se tornava um psicólogo melhor. Porque a vida é terapêutica. Então, está muito mais ligada ao jeito de ser, a se tornar, a como você se expressa. Acho isso sensacional. Por isso, pessoas que têm uma maturidade espiritual elevada são naturalmente terapêuticas. São psicólogos e psicólogas naturais. Imagina, você senta do lado de uma pessoa elevadamente espiritualizada, maturidade espiritual. Você senta do lado dessa pessoa, a pessoa vibra a aceitação, ela vibra a abertura. Você pega uma pessoa muito carregada energeticamente, emocionalmente, coloca do lado de uma pessoa espiritualmente, de maturidade espiritual, vai dar 5 minutos, a pessoa vai estar desabafando, chorando, abraçando, e vai estar colocando tudo para fora. Essa pessoa, às vezes, nunca fez faculdade de psicologia. Sabe nem que existe faculdade de psicologia. Mas é o jeito dela de ser no mundo, é terapêutico para os outros. Essas pessoas, às vezes, andar na rua já é difícil. Você vai comprar um negócio no mercado, daqui a pouco tá uma moça no mercado, a caixa, desabafando a vida e falando. E as pessoas hoje em dia estão muito carregadas, né? Aí tu pega uma pessoa dessa, vai andar pela rua, pode às vezes está até difícil para a pessoa. Todo mundo vai pagando a pessoa para conversar na esquina, assim. Esquina alguém paga para conversar. Isso exala essa aceitação, esse não julgamento, que é fundamental para qualquer terapia, para qualquer processo terapêutico, é fundamental que é a total aceitação. Uma pessoa que é praticante de meditação já mais avançada, essa pessoa é naturalmente um psicólogo, uma psicóloga. Por quê? Porque a meditação é a arte do quê? Da total aceitação, né? E você acaba levando essa dinâmica interna para o mundo. Se você tem total aceitação sobre seus pensamentos, sensações, emoções, e isso, você se abre para isso, dominando isso, mas através de uma abertura e não de um controle, você anda na rua, você leva essa mesma dinâmica para a mente dos outros, porque é a mesma dinâmica que você tem na sua mente. Então a pessoa fala alguma coisa para você já esperando ser criticado. Aí você fica assim. Aí a pessoa começa a pensar, cara, essa pessoa não me criticou. Ela não falou crítica e eu estou olhando nos olhos dessa pessoa e eu estou sentindo, eu estou percebendo nitidamente que ela não está me criticando nem me julgando. Vou falar um pouquinho mais. E a pessoa fica sem nenhum julgamento, nada, nem um átomo de julgamento. Eu vou falar um pouquinho mais. Daqui a pouco a pessoa está contando a vida dela toda. Crianças, por exemplo, são mestras em perceber isso. Quando elas contam um adulto que elas podem ser crianças, cara, é muito engraçado. É questão de minutos. Criança já virou o melhor amigo, já. Já trouxe cachorro, já trouxe boneco, já trouxe Lego. Tá aqui, vamos brincar. Já trouxe a vida inteira para brincar com aquela pessoa. Crianças são mestras em perceber isso. Os adultos não, né? Os adultos já ficam meio, às vezes, demoram um pouco mais, né? Já ficam meio
advogar e tal. Criança não, criança quando vê que pode se expressar, tipo, a criança vem e aí, sei lá, isso já aconteceu, inclusive comigo. A criança vem correndo e aí ela se estabaca no chão. E aí ela se estabaca e ela já olha, já fica olhando assim. Quem é que vai me dar esporro primeiro? Isso já aconteceu comigo. Quem é que vai me dar esporro primeiro? Aí eu olho para a criança, tipo assim, olho para ela, deu aquele risinho assim, tipo, ninguém viu, tipo assim, pode ir, vai, vai, que ninguém tá vendo, faço uma cabaninha assim para ninguém ver a criança dá uma risada junto. Tá 2 minutos, a criança tá do meu lado, me cutucando, tio, tio, aí traz boneco, traz leco, e tipo, pô, que legal que eu posso ser criança com você, tipo, que legal que não tem importância eu correr e cair assim, sem querer, não tem importância. E a criança fica do teu lado e tu não consegue se livrar da criança depois de. Porque a criança percebe isso. Sentou para meditar, a neurose aparece. Neurose aparece. Todas as neuroses aparecem com muita clareza, com muita nitidez. Por isso,